Olha só, na terça-feira, 23, a frase do dia do jornal Valor foi tirada de uma entrevista dada pelo economista Ricardo Paes de Barros à repórter Lígia Guimarães. Abre aspas. O Brasil transfere 6 vezes mais PIB per capita para idoso do que transfere para uma criança. Fecha aspas. Paes de Barros propõe uma revisão do atrelamento ao salário mínimo do benefício de prestação continuada, programa assistencial dirigido a idosos e pessoas com deficiência. Ele pergunta, aspas, por que eu indexo o benefício de assistência social de um idoso e não indexo ao salário mínimo o benefício social de uma criança? Fecha aspas. Propõe a formação de um fundo de onde saíssem as diferentes ajudas a segmentos frágeis da população, inclusive o Bolsa Família, por exemplo, especialmente em tempos de crise. Não menciona os subsídios tributários monumentais concedidos a setores empresariais. Paes de Barros foi um dos idealizadores do programa de governo de Temer para a área social. Na pretendida reforma da Previdência que Temer enviou ao Congresso, previa-se a desvinculação do BPC do salário mínimo, o que já foi alterado pelo relator, isso aí caiu. Era dose cavalar. Em matéria de alterações, é preciso, em primeiro lugar, assinalar que o próprio Temer está a um passo de se precipitar no esquecimento ou na condenação pela justiça, destino a que é empurrado por seus atos passados e mesmo recentes. No mesmo jornal Valor, 2 edições antes, com data de 19 de maio, o economista Naércio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, publicou um artigo intitulado Estado de Crise Permanente. O que o liga à entrevista de Paes de Barros é, em primeiro lugar, a referência ao fato de que o BPC não se dirige só a idosos e outras pessoas sem condições de trabalhar. Abre aspas, cerca de 1/3 dos domicílios que recebem o benefício tem crianças. É muito comum que as crianças morem com seus avós, especialmente na zona rural. Ou seja, ao beneficiar os idosos, o BPC acaba beneficiando indiretamente as crianças também. Fecha aspas. Constata-se que o raciocínio de Paes de Barros, um economista brilhante, contém simplificações que limitam seu impacto potencial na realidade. O mais importante, porém, é a citação de Naércio a um livro que ele considera clássico, Why Nations Fail, Por que as Nações Fracassam, em tradução livre, da dupla Acemoglu e Robinson. Cito novamente Naércio em um trecho a propósito do livro. Algumas nações falham no seu processo de desenvolvimento por razões eminentemente políticas. Nesses países, a elite política e econômica cria instituições para preservar seu poder, excluindo a grande maioria da população. Não é preciso dizer mais nada. Esse é o processo que se desenrola diante de nossos olhos, quer tenhamos nascido há 80, 70, 40, 10, 20 anos, porque ele é contínuo na sociedade brasileira. A explicação é que a democratização da sociedade ainda não se ampliou e aprofundou suficientemente para sacudir essas estruturas seculares. O resto é jogo de cena entre Brasília e a mídia, no melhor sentido, e com todo o respeito a quem o merece. É isso.